Uma boa tarde a todas e todos, a você que está nos acompanhando virtualmente através do YouTube, do Cultural OAB São Paulo e também da Jus Brasil. Dentro de 10 minutos, iniciaremos a nossa aula inaugural, IA generativa aplicada ao direito. Permaneçam conosco.
Recebam as boas-vindas às pessoas que ainda não estiveram no dia de hoje em nosso auditório ou que é a primeira vez que está conosco. Seja bem-vindo, bem-vinda ao AB São Paulo. Eu me chamo Luana Campos, estou como mestre de cerimônias na facilitação dos conteúdos. E vamos iniciar a nossa aula inaugural da IA generativa aplicada ao direito. Antes de iniciarmos oficialmente, queremos prestar condolências e pedir respeitosamente a todas e todos que assim puderem, que façamos 1 minuto de silêncio em virtude das vítimas do voo que acabou de cair na região de Vinhedo, com cerca de 62 vítimas. Então, pedimos, por gentileza, que fiquemos em pé e guardemos 1 minuto de silêncio. Muito obrigada. Iniciamos neste momento, então, a aula inaugural do curso Inteligência Generativa Aplicada ao Direito. Já está conosco na mesa o vice-presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, bem como o cofundador e cientista-chefe do ITS e presidente da Comissão de Inovação e Tecnologia da OAB São Paulo, Ronaldo Lemos. Também o CEO e cofundador da Tribe, Matheus Goiás, e CEO e cofundador do Jus Brasil, Rafael Costa, e recebem as nossas palmas. E assim agradecemos a todos vocês que estão conosco, pessoalmente aqui no auditório e virtualmente também pelo YouTube da OAB São Paulo Cultural e também o YouTube do Jus Brasil. Com a palavra, Leonardo Sica. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer muito a presença, primeiro de todas as pessoas que estão aqui no nosso auditório. Essa aula inaugural ela vai ser também presencial. Uma sexta-feira à tarde, eu sei que o deslocamento, uma sexta-feira à tarde com chuva, o deslocamento aqui para o centro de São Paulo é difícil, então eu agradeço a todos vocês que fizeram esse esforço de estar aqui para se juntarem aos, até hoje de manhã, números atualizados, 19.982 inscritos nesse curso, não é? As inscrições ainda continuam até a próxima aula, que é a primeira aula. Não é? Então, gostaria de agradecer aos parceiros, a Tribe, o Jus Brasil e o ITS, não é, por, de longe, né, promoverem o curso com mais inscritos dessa gestão. Não é, nada próximo disso a gente fez, e fizemos grandes cursos, fizemos grandes eventos, mas nada nessa dimensão, o que dá a impressão, não é, certa de duas coisas, da importância do tema, da atribuição de importância ao tema, que a advocacia está compreendendo, isso é importante, então nós avaliamos aqui dentro da gestão que o tema era importante, mas é importante que isso tenha um reflexo, que a advocacia também o faça, quando tem essa coincidência de visões, significa que nós estamos fazendo algo certo e devemos aprofundar. E uma terceira coisa, e aí eu agradeço demais aos parceiros, é que nós estamos trabalhando em conjunto com parceiros que têm nome, que têm reputação e que têm conhecimento naquilo que vão fazer. Não é? A OAB não tem expertise em inteligência artificial, não tem expertise em dar o conhecimento que a Tribe, o Jus Brasil e o ITS vão fornecer para vocês nos próximos dias, próximos meses, né, Matheus? Próximo mês, depois eles vão falar aqui melhor a estrutura do curso para vocês. Eu vou fazer a abertura com alguma rápida reflexão, né, sem deixar de fazer um especial abraço ao meu amigo Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Ronaldo e eu somos colegas de turma, mas raramente nos vemos hoje em dia, né? É muito difícil o Ronaldo estar no Brasil. É muito difícil o Ronaldo estar em algum lugar fixo, né? Rafa, Matheus, o Ronaldo está sempre em algum lugar ou andando de algum lugar para outro, né? Mas o Ronaldo é uma referência enorme
para nós, em tecnologia e direito, nós do Brasil, né? Não nós da OAB, e é um orgulho enorme para a gente tê-lo aqui conosco, emprestando um pouco da experiência, do prestígio, do conhecimento dele no ramo. Eu ainda me lembro, né, o Ronaldo era um aluno bastante tímido, era um colega da faculdade, dentre os mais tímidos. Você consegue acreditar, Rafa? Era dentre os mais tímidos, quieto, tímido, retraído quase, enfim, mas vão-se lá 27 anos disso, né? Faz tempo, então, e hoje está aqui nos ajudando demais com isso. Eu peço desculpas antecipadamente, eu não vou ficar todo o tempo, nós estamos na semana da advocacia, né? Eu dei uma aula em Taquaritinga hoje de manhã, andei 4h30 de carro, estou aqui, vou ainda a Pinheiros para encerrar outra semana jurídica lá. Felizmente é online, eu vou poder acompanhar à distância também, como tantas outras pessoas. O que nós percebemos daqui da OAB, de onde eu trabalho, eu sou advogado criminal, né, que a inteligência artificial é um tema que suscita o interesse justificado da advocacia, mas que ainda trafega em meio de duas reações, né? Boa parte da advocacia olha para o tema, Ronaldo, com desespero, justo desespero, dizendo, bom, vai acabar meu trabalho, vai acabar meu emprego, vai acabar aquilo que eu faço, eu vou perder relevância. Estudei a vida inteira, trabalhei a vida inteira fazendo algo que um programa vai fazer. E, do outro lado, né, uma reação de distanciamento, muitas vezes para o conhecimento, entendendo, não, imagina, a advocacia é uma profissão ligada às ciências humanas, e jamais que um robô vai fazer alguma coisa, deixe isso para lá. É uma reação meio anedótica, não é? Daí aqueles que fazem algumas perguntas para o ChatGPT, o ChatGPT responde errado, eles falam, eu não falei, que não serve para nada. Não é? Então a gente trafega aqui entre essas duas percepções. Sendo certo que nenhuma das duas nos parece a melhor. Né? Quanto à primeira, eu vou tomar emprestado o que o Ronaldo sempre fala. Vou tomar emprestado o que ele falou, vou roubar um pouquinho da fala dele, porque como ele tem um conteúdo imenso sobre o tema, eu tenho quase nenhum, eu tenho que copiar dele. Né? Advogado, você vai perder seu trabalho para a inteligência artificial? Não. É possível que você vá perder seu trabalho para um advogado que usa inteligência artificial. Essa é a resposta. É bem provável que isso aconteça, que a segunda coisa aconteça, que você vai perder mercado, espaço, relevância para um advogado que saiba usar a inteligência artificial. Para a inteligência artificial sozinha, esse risco não existe. E quanto à reação de distanciamento, não é claro que a dimensão humana da advocacia prevalece e continua importante. O que a inteligência artificial vai fazer para os advogados, por paradoxal que possa ser, é que os advogados se tornem mais humanos. Mais humanos. Porque a tecnologia vai exigir que nós desenvolvamos com mais profundidade as habilidades, as capacidades que o robô não tem, que são aquelas que nós temos. Então os advogados vão ter que saber trabalhar com mais prudência, vão ter que saber mergulhar na dimensão subjetiva dos conflitos que são submetidos a você. Aquele conflito de família, aquele conflito societário, aquele conflito entre vizinhos, que seja, entender a dimensão subjetiva para aplicar as melhores soluções. Ter mais empatia, comunicação persuasiva. Sou eu que convenço o juiz do direito do meu cliente, não é o robô. O robô me ajuda. Ele vai me fornecer mais material, melhor material, para eu convencer o juiz do direito do meu cliente. Mas quem convence o juiz do direito do meu cliente continuarei sendo eu. Então vou ter que desenvolver uma comunicação mais próxima, mais empática, mais efetiva. Então o que a inteligência artificial vai proporcionar à advocacia, se não exigir, é um aprofundamento, é um aprimoramento, é um desenvolvimento maior das habilidades humanas. Não é mais ou menos isso. O Walter Isaacson tem um livro, que o Ronaldo deve ter lido, né? Que esqueci, qual é o nome do livro do Walter Isaacson? Que ele conta a história dos grandes criadores da internet. Depois, ao longo do dia, que eu lembro o nome do livro. E ele fala lá no final que a grande conclusão que ele teve do livro dele é o seguinte, não é que
vai vencer no novo mercado de trabalho aquele que souber o ponto de equilíbrio entre o uso da tecnologia e o uso das habilidades humanas. Porque os robôs são muito bons no que os humanos são ruins. Pesquisar jurisprudência, pesquisar volume de informação, não adianta eu tentar competir com isso com o robô. E os robôs são muito ruins naquilo que os humanos são bons. É isso que a gente tem que perceber. É isso que nós, profissionais de uma ciência eminentemente humana, vamos ter que saber, vamos ter que descobrir. Tanto que o Isaacson lá termina falando da relação que vai prevalecer entre profissionais e robôs. Para ser uma relação de sucesso, ele até fala uma palavra forte, é a relação de simbiose. Aquele ser humano que souber trabalhar de maneira simbiótica com a máquina, vai trabalhar melhor, vai usar melhor suas habilidades humanas e vai ser mais bem-sucedido. É para isso que a gente está aqui. Eu estou aqui para ouvir isso, eu estou aqui para aprender isso, vocês que estão aí nos assistindo estão para isso também. Nós vamos ter agora uma jornada muito produtiva, muito útil nos próximos meses, junto com esse time aqui de primeira que a gente orgulhosamente conseguiu reunir aqui na OAB. Mais uma vez, Rafa, Matheus, Ronaldo, agradeço vocês por estarem aqui conosco, agradeço todos os outros que vêm aqui. Não é? É muito satisfatório para nós a gente poder dizer que a gente está conseguindo oferecer isso de maneira gratuita a milhares de advogados e advogadas, e sempre que a gente puder, a gente vai multiplicar esse esforço, porque a gente está junto nessa, eu estou junto com vocês. Eu não sou nativo digital e vejo aqui, olhando para o auditório, que a maioria de vocês também não o são, então a gente tem que enfrentar isso. Não é? Não existem mais advogados que usam máquina de escrever. Mas existem advogados que usavam a máquina de escrever e ainda estão trabalhando. Eles só não usam mais máquina de escrever. É isso, muito obrigado. Uma grande jornada para todos nós aqui. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, que enfrentaram o trânsito de São Paulo num dia de chuva e início de frio, para estarem presentes aqui conosco para a aula inaugural. Queria agradecer às mais de 3.500 pessoas que estão nos assistindo online. É uma honra para a gente estar com essa aula de inauguração do nosso curso com tamanha audiência. Queria agradecer ao OAB de São Paulo, na sua pessoa, Leonardo, pela confiança para que a gente pudesse realizar esse curso introdutório de inteligência artificial generativa aplicada ao direito. Ao Rafael, pelo apoio que a Jus Brasil deu incondicional para que isso fosse possível. Ao Ronaldo e ao ITS, pela excelência acadêmica e pelo rigor para que a gente tivesse aqui o melhor conteúdo para as pessoas que fossem estudar conosco, e a toda a equipe da Tribe que cooperou com todas as outras instituições para a produção do curso. Para a gente é uma honra tremenda estar aqui e começar essa aula inaugural. Mas antes, eu queria contar um pouquinho para todo mundo sobre o curso e queria contar um pouquinho para todo mundo sobre como vai funcionar essa aula. Tudo bem? Eu sou o Matheus, sou fundador e presidente da Tribe e vou falar um pouquinho agora sobre como vai funcionar o nosso encontro aqui, como vai funcionar o curso. Para todas as pessoas que já estão pré-matriculadas, as mais de 19.987 de manhã, podem ficar tranquilas e tranquilos que até o final do dia vão receber um e-mail com um link para que possam já iniciar os estudos. Para todas as pessoas que ainda não se matricularam e eventualmente estão aqui no auditório ou estão nos assistindo no YouTube, fiquem tranquilos e tranquilas também que podem continuar tendo as inscrições vão continuar e as pessoas podem concluir o curso até o dia 31 de outubro de 2024. Então tem bastante tempo, podem ficar tranquilas e tranquilos que o tempo vai estar à disposição para que a gente possa fazer essas inscrições, tá bom? Sobre o curso, essa aula também vai ser a primeira aula do curso. Então, para as pessoas que eventualmente não tiveram a oportunidade de assistir, vão conseguir assistir a essa aula com o Rafael, com o Ronaldo, com o Leonardo, como primeiro momento dentro do curso. E
depois dessas aulas, as outras aulas que a gente tem, uma ementa de extrema qualidade, feita com muito carinho por todas as entidades participantes, para que a gente possa, de forma introdutória, dar esse primeiro passo e apoiar os profissionais do direito a terem os seus primeiros conhecimentos em inteligência artificial generativa. Tá bom? Sobre o momento de hoje, eu vou ter a oportunidade de mediar esse papo com o Rafael e com o Ronaldo. A gente vai falar um pouquinho sobre o impacto da inteligência artificial generativa para os profissionais do direito, desafios, oportunidades e dicas, para que a gente possa começar esse processo de aprendizado e conseguir extrair a melhor informação que a gente tem dessas pessoas que são excelentes e que estão na fronteira do conhecimento em relação ao tema. Beleza? Então, eu queria primeiro começar, Ronaldo, perguntando para você, na sua visão, qual que é o impacto que a inteligência artificial, em especial a generativa, já está tendo para os profissionais do direito e o impacto potencial que ela pode vir a ter? Bom, primeiramente, Matheus, super obrigado pela pergunta. Léo Sica, meu colega de tantos anos, você falou tudo, tá? Eu continuo muito tímido. Eu acho que tudo que eu faço na minha vida é para tentar vencer essa timidez que você conviveu tanto ali nos nossos tempos de faculdade. Então, isso não mudou nada, tá? Rafa, da Jus Brasil, admiro muito o seu trabalho, o trabalho que a Jus tem feito com tecnologia e direito. E, aliás, né, Matheus, já começando a responder a sua pergunta e saudando todo mundo que está aqui no auditório hoje, todo mundo que está nos assistindo no online, tá? Eu acabei de abrir o link aqui, estou vendo os comentários de vocês, então pode comentar que a gente está lendo e saudando pessoas do Brasil todo, né? Vi uma pessoa agora de Itabuna e outras cidades. Hã? E Ceará, então, isso é fantástico. Então, queria saudar o pessoal do Brasil todo que está nos acompanhando, tá? E Matheus, já respondendo o que você perguntou, direito e tecnologia tem tudo a ver, tá? Até porque o direito, ele é uma tecnologia para a resolução de conflitos. Quando a gente estuda na faculdade, a gente às vezes ouve falar essa expressão de que o direito é a tecnologia que a gente tem, inclusive, milenar, para resolver conflitos humanos. Então, a gente está agora num momento em que a gente tem um novo tipo de tecnologia que é capaz de dominar a linguagem, né? Ele domina a linguagem muito bem, ele faz pesquisa, ele obedece comandos, ele interpreta textos, analisa balanços de empresa, gera imagens, gera sons, e é um auxiliar realmente que é muito importante, tá? Então, o direito, ele é exercido por meio da linguagem, né? O advogado, historicamente, ele sempre foi chamado a ser um bom orador, né? O advogado, ele trabalha com a arte da persuasão. Então, a gente tem uma ferramenta hoje que ela é muito boa, como se espera que nós, advogados e advogados, sejamos, para o domínio da linguagem, tá? E aí, Léo, eu concordo muito com o que você colocou no início, que o direito, agora, em face do avanço da inteligência artificial, ele vai requerer, nunca de forma tão forte, né, talvez do jeito mais evidente que a gente vai ver a partir de agora, o exercício da característica mais humana que a gente tem, né, que é o exercício do que o professor Celso Laffer chamava o exercício da prudência. Porque a gente vai ter, de um lado, a capacidade de articular toda a informação através da inteligência artificial, mas a prática do direito, ela não se esgota aí. O direito, para ser bem exercido, ele vai requerer o exercício da prudência. Então, para o advogado que cultivar essa habilidade tão importante,
ele vai ter uma ferramenta poderosíssima do seu lado para conseguir exatamente levar a sua prática da advocacia para um nível ainda maior. Então, essa é uma preocupação que a gente tem dentro da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB. Inclusive, para quem gostaria de acompanhar o trabalho da comissão, eu convido a se inscrever nos nossos grupos de WhatsApp online. Pode, inclusive, me mandar mensagem no LinkedIn, que eu oriento para falar sobre como fazer essa inscrição, tá, pessoal? E o ponto-chave, Matheus, e aí já encerrando, é o seguinte: a prática do direito já há algum tempo está sendo transformada pela tecnologia. A inteligência artificial é só o capítulo mais recente. E sobre isso, é muito interessante ver que o pioneiro no uso da inteligência artificial, por exemplo, no setor público brasileiro e até na própria ideia da prática do direito, é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, muito antes de existir o ChatGPT, como a gente conhece hoje, já estava totalmente engajado com o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial, de forma, inclusive, descentralizada. Por exemplo, o projeto Sinapses, originário do Tribunal de Justiça de Rondônia, que é um projeto de criar uma moldura para o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial, é um projeto muito importante, que depois foi pego pelo CNJ, a partir dessa iniciativa estadual, e nacionalizado, dada a sua importância. Então, hoje a gente vê projetos de inteligência artificial no Supremo, como o Victor, e dentre outros. A gente vê projetos estaduais do uso de inteligência artificial, e da parte da sociedade brasileira, a gente vê a emergência das chamadas Law-Techs, as empresas de tecnologia aplicadas ao direito. Então, a Jus Brasil é um exemplo, mas a gente tem um ecossistema no Brasil riquíssimo de empresas que estão aplicando tecnologia para a prática do direito. Então, como síntese da sua pergunta, esse processo de transformação da prática jurídica pela tecnologia não vem de hoje. O que a gente vê hoje é uma nova tecnologia que vai acelerar ainda mais essa prática. Depois a gente pode até discutir como usar essa tecnologia. Ao longo do curso a gente vai mostrar exemplos práticos, o que fazer, quais cuidados a gente tem que tomar, mas essa evolução mais recente ela vai, vamos dizer, talvez até apressar um pouquinho mais esse processo de transformação que não vem de hoje. Tá? E, obviamente, isso vai ter um impacto no Poder Judiciário, no setor público como um todo. O país está terminando agora a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, vai ter 23 bilhões de reais de investimento em inteligência artificial nos próximos 4 anos, por parte do governo federal, e uma boa parte desses recursos vai ser aplicada no setor público, para melhorar serviços públicos com inteligência artificial. Em outras palavras, ficar parado não é uma opção. A gente vai ter que evoluir, porque o próprio ambiente em que o advogado trabalha, que é o setor público, que é a sociedade, já está evoluindo. Então, que esse curso seja uma chamada para que nós, advogados e advogadas, saibamos nos capacitar no uso dessa tecnologia, porque o ambiente em que a gente trabalha vai evoluir e, obviamente, a gente não pode ficar parado. Então, vamos nessa. Muito obrigado, Ronaldo. Rafa, para você também, como que você vê essa transformação para os profissionais do direito? O que você já tem visto e como que você enxerga que isso pode ser potencializado para o futuro? Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Agora foi? Tá. Bom, assim, eu vejo com muito bons olhos, tá? E enxergo, assim, concordo 100% com o que o Dr. Leonardo trouxe, que a tecnologia ela vem como uma ferramenta. Eu encaro muito como um assistente para o advogado, pensando especificamente na prática jurídica. Todo advogado ganha a possibilidade de ter um assistente, eu acho que mais à frente, digamos, até um batalhão de assistentes, que os advogados vão poder instruir, mas que vai precisar das suas instruções
e que vai precisar da sua revisão. Tá? É difícil ver a tecnologia indo muito além disso. Eu acho que talvez, assim, do que a gente consegue enxergar hoje dessa tecnologia, eu acho que dá para enxergá-la como um assistente. E é isso, mas é um assistente muito poderoso, que consegue atuar nessas tarefas que eu chamaria até de maçantes, mas deixa ali, libera o advogado para fazer aquela parte mais estratégica, para montar a tática, para empatizar mais com os casos, para conectar mais, para fazer mais essa parte humana. Tá? Então, eu acredito que essa parte humana, essa parte estratégica, essa parte que a gente aprende mais na faculdade, que a gente vê mais como direito, ela acaba ficando em segundo plano hoje, porque falta tempo. Eu vejo o direito engarguelando no judiciário, na atividade do advogado, muito mais em atividades burocráticas e maçantes do que propriamente na parte de produção intelectual e de pensamento de realmente o que deve ser a melhor solução para uma situação de conflito de interesses. Tá? Então, a gente acaba não podendo se dedicar tanto a essa parte, que deveria ser a parte mais importante, porque fica preso a essa prática mais maçante do dia a dia. Então, não é exatamente o estado atual da coisa, a gente pensando em curto, médio e longo prazo, mas já de saída, e isso a gente vai poder ver bem no curso, atividades como sumarização, a revisão de documentos, pesquisa, assim, a bem da verdade já se utiliza, tá? Todo mundo aqui meio que, se estiver utilizando o Jus Brasil, por exemplo, já utiliza a inteligência artificial, inclusive generativa, ali por trás da pesquisa para trazer os resultados mais relevantes. Bom, se não fosse isso, é muito difícil conseguir ter essa fotografia do direito presente. Né? O que é o direito vigente? Eu acho que nisso a gente vai ganhar bastante, sabe? O que é realmente o pensamento jurisprudencial? Eu acho que a gente vai chegar no ponto de poder saber, olha, 63% dos juízes, diante de um tema X, decidem assim, e tantos outros decidem assado, e vai poder se dedicar a trabalhar essa parte exclusivamente, sabendo realmente o que é a fotografia do direito vigente. Hoje é muito difícil. Por mais que a gente pegue para ler 100 decisões, que já é impraticável, ninguém consegue. Isso não dá um panorama geral do pensamento jurídico, do pensamento jurisprudencial. Né? Então, eu acho que é isso que a gente ganha, mas a tecnologia, por desenho mesmo, ela tem essa limitação de ser um grande reconhecedor de padrões. Mas quando a gente fala de inovar, quando a gente fala de montar uma estratégia, quando a gente fala de ir contra o padrão, e tudo isso é muito comum no direito, ela já não ajuda tanto. Tá? Então, um caso novo, por exemplo, é um exemplo assim, meio óbvio de que a tecnologia já não consegue lidar com ele, mas casos poucos presentes, também isso já não funciona bem com a tecnologia. Mas tem esse outro lado também de você querer até mudar o entendimento das coisas. Toda questão tem dois lados, né? E a gente quer sempre tem um advogado para cada lado que quer maximizar ali o sucesso do seu cliente. Então, acho que essa parte que vai ficar preponderantemente para o profissional do direito. E, assim, tem tantas outras também, essa coisa da conexão, a própria conexão com o cliente, com os outros operadores do direito, com o juiz e tudo mais. O direito opera assim, tá? A gente tem que transmitir sentimento também. Então, a gente, assim, adiantando até um pouco, eu acho, do que vai querer se falar aqui sobre se a tecnologia substitui, não substitui, mas o direito ele é criado pelo homem a partir de sentimentos humanos. E ele é modificado e redirecionado com base nisso. A máquina realmente não tem como atuar nessa parte, sabe? Ela não sabe a importância assim, basicamente tudo que a gente quer regular para as pessoas. Então, nesse sentido, ela depende do homem, porque ela quer entender algo que é feito pelo homem e para o homem. Não tem como fugir disso, né? Então, é isso. Assim, eu acredito que vem de uma forma muito positiva para potencializar esse lado mais, digamos, sofisticado e o lado que eu diria que é o lado mais gostoso, inclusive, da atuação da prática jurídica. Matheus, antes de eu me retirar para o online, até para não atrapalhar muito o online, quem é a pessoa que veio de mais longe aqui? Quem acha que veio de muito longe? Ceará. Alguém veio mais longe que do Ceará? Tá bom, então você vai ganhar a camisa. É? Ela ganhou. Pronto para cada. Tem uma para cada. Pronto.
Obrigado, Léo. Vamos, Ronaldo, você se importa da gente ir trocar os assentos? Nenhum problema. Eu gostaria de aproveitar para pedir para o pessoal que está nos assistindo online contar um pouquinho se já tem utilizado inteligência artificial generativa e se sim, como. Comenta aí no chat que a gente vai acompanhar, tá bom? Para a gente poder dar prosseguimento aqui, uma das coisas que dentro de toda inovação, né, Ronaldo, Rafa, sempre vem a inovação trazendo um pouco de receio, muitas vezes até um pouco de medo, né, de, poxa, como que isso pode me afetar? E não é a primeira vez que você deve receber essa pergunta, Ronaldo, Rafa. O próprio Dr. Leonardo falou aqui com a gente hoje sobre, muitas vezes ele recebendo, né, poxa, vou perder meu trabalho, vou ficar menos importante, vou perder representatividade. A próxima pergunta que eu queria debater, que eu imagino que é do interesse de toda a nossa audiência, é sobre a inteligência artificial generativa. Tem capacidade de substituir o profissional do direito, o advogado, a advogada? Posso começar, Matheus? Então vamos lá. Só aproveitando aqui para saudar o pessoal que está assistindo aqui. A gente está com 2,8 mil pessoas assistindo online. E tem gente de Belo Horizonte, tem gente de Paranaguá, no Paraná. Não vou nem ler, porque senão vou ficar um tempão aqui saudando. E legal saber que aqui no auditório também temos pessoas que vieram especialmente aqui para a nossa aula inaugural. Muito obrigado. Tá? Matheus, é o seguinte, a inteligência artificial ela não vai substituir a posição de um advogado ou uma advogada. Mas ela pode muito bem, sim, substituir a realização de algumas tarefas. Então, até quem me falou isso, 6 meses atrás, eu recebi aqui no Brasil o fundador da OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT, o Sam Altman, e eu passei várias horas com ele no Rio de Janeiro. Organizei um evento para ele com a comunidade científica aqui no Brasil, e nesse evento eu tive a oportunidade de fazer para ele várias das perguntas que eu acho que todos nós, né, gostaríamos de fazer para um líder de uma empresa que está na ponta, ou uma das empresas que estão na ponta dessa inteligência artificial nova. Tá? E o Sam Altman, ele me falou, Ronaldo, a principal habilidade que a inteligência artificial tem hoje é a realização de algumas tarefas. Não é a substituição de um trabalho, ou um trabalhador, ou uma trabalhadora inteira. Tá? Ela não substitui hoje um posto de trabalho. Mas, para tarefas específicas, ela realmente está ficando cada vez melhor. Então, na prática do advogado, né, da advocacia, quais tarefas hoje a inteligência artificial já faz muito bem e que nos permite economizar tempo, né, na prática do direito? Primeiro, pesquisa. Tá? A inteligência artificial hoje ela tem uma habilidade muito boa de pesquisar, mas a pesquisa na inteligência artificial ela não é igual à pesquisa do Google, né, em que você coloca lá um determinado termo, ele te mostra infinitos links e você vai filtrando os links, vai estudando o que os links falam e vai construindo o conhecimento. A pesquisa no campo da inteligência artificial, ela é uma pesquisa que você tem que conversar com a ferramenta. Então, você tem que conversar com ela como se você estivesse conversando com um assistente, com um orientando de mestrado, por exemplo, onde você vai dando instruções e vai gerando rodadas sucessivas para refinar o trabalho que a inteligência artificial faz. Então, a primeira dica, por exemplo, é nunca se contente com a primeira rodada. Você não vai, por exemplo, estar com um problema de consumidor. Vamos supor que você queira ter um caso contra um supermercado que vendeu um produto que não estava adequado. Então, você quer saber jurisprudência de responsabilidade civil sobre uma questão como essa. Você vai lá, joga aquilo
no âmbito de um desses buscadores, né? Por exemplo, o ChatGPT, que tem agora uma função de search, ou pode ser Anthropic, ou pode ser o Llama 3.1 da Meta, ou pode ser o Gemini do Google, opções não estão faltando. E aí ele vai te dar uma resposta inicial. É muito importante que você, então, retruque, né? É a nossa famosa dialética da prática do direito. Você vai falar, mas entendi, mas será que dá para melhorar? Dá para olhar esse outro aspecto aqui da pesquisa? Você pode pedir para a inteligência artificial até refletir sobre o próprio trabalho dela, que é uma coisa que eu faço sempre. Quando eu recebo uma resposta que não é satisfatória, eu falo, reflita sobre a resposta que você me deu agora. Você acha que ela é a melhor resposta que eu poderia receber? E, geralmente, eu consigo uma resposta melhor depois. Tá? Então, esse ponto, ele é um trabalho que envolve uma dialética entre você e a ferramenta. E, nessa dialética, é muito importante que a gente saiba se comunicar de forma precisa. E mais, é importante ser educado com a ferramenta. Eu já vi muita gente xingando a inteligência artificial, falando mal, dando bronca na inteligência artificial. Pessoal, não adianta. E vai que no futuro ela fica super inteligente, ela vai lembrar de você. Então, muito cuidado, trate ela bem agora, tá? Então, mas o ponto é, eu estou falando isso obviamente de brincadeira, mas ela funciona melhor quando a gente se comunica com linguagem construtiva. Você pode criticar o trabalho da inteligência artificial, inclusive isso faz parte. Você pode falar, ó, o que você me apresentou aqui não está adequado, dá para melhorar, olha as fontes tais, que tal olhar o site do Superior Tribunal de Justiça? Então, esse trabalho de refinamento é o que faz a diferença, ou que fará a diferença entre um profissional que vai usar a inteligência artificial de forma sofisticada, daquele que, ao usar a inteligência artificial, vai usar ela de forma superficial. E o risco de usar de forma superficial é que você vai ser pego na hora. Por exemplo, eu hoje, se eu recebo de um aluno meu um trabalho que foi feito com inteligência artificial, sem esse aprofundamento que eu falei agora, na hora eu sei que aquilo foi escrito com inteligência artificial. Eu já desenvolvi um olho para falar isso aqui, tem cara de ChatGPT, entendeu? E só tem cara de ChatGPT porque a pessoa não se deu a esse trabalho que eu falei. Ela não conversou com a ferramenta, não refinou. E mesmo na resposta mais perfeita, é importante revisar, né? Então, o trabalho fica bom quando tem essa simbiose, né, que o Léo Sica falou no início, entre a máquina e o nosso raciocínio, a nossa prudência na escolha. Então, essa tarefa de pesquisa, ela vai ser impactada diretamente pelas ferramentas de inteligência artificial. Eu vou parar aqui, é óbvio que eu vou falar mais sobre isso aqui no curso também, mas depois a gente fala mais sobre outras tarefas que vão ser impactadas, mas para dar a oportunidade da gente trocar a bola. E para todas as pessoas que estão nos assistindo, dentro do próprio curso vão ter inúmeros casos de uso, que as pessoas vão poder, de forma introdutória, entender um pouquinho de como que isso vai estar mais presente. Ronaldo, por gentileza, só... Opa, desculpa. Mas é muito interessante ver isso, que, no fim do dia, como toda tecnologia, como toda ferramenta, é uma ferramenta de trabalho, né, Ronaldo? E como ferramenta de trabalho, aprender é ser um profissional, uma profissional mais qualificado, e isso sim garante, né, o futuro. Então, enfim, muito interessante. Rafa, e sua visão? Assim, pensando de tecnologia atual, ela é absolutamente dependente do advogado para estar atuando ali em conjunto. Não, assim, tanto fazendo o que o Ronaldo já colocou aqui, quanto ficando bem atento para as questões, para as imprecisões. Tá bom? Tá bem. Tem que ficar muito atento com as imprecisões. Às vezes ela funciona maravilhosamente bem para certas tarefas ou para certos assuntos, principalmente para assuntos que são mais comuns no que foi o corpus de textos que dado de treinamento para essas ferramentas. Outras vezes, ela, de uma forma muito convincente, né, muito articulada, que parece muito verossímil, traz coisas completamente erradas. Citações, por exemplo, de jurisprudenciais, etc.
elas são assim, elas parecem perfeitamente algo que realmente foi decidido por um tribunal, mas não é. Você pega um número, etc., e joga num buscador como, né, do próprio tribunal ou num Jus Brasil, você vai ver que aparece, às vezes, uma decisão com aquele número completo, com um teor completamente diferente. Né? Então, hoje tem toda essa dependência e os limites são assim, ainda bem significativos. Outros limites, por exemplo, se você pede assuntos muito mais complexos, ou se você entrega um texto muito longo para ela analisar, ela se perde. Tá? Às vezes, então, por exemplo, faz um experimento, pega uma peça, um processo, por exemplo, não tem a menor chance de você entregar o conteúdo inteiro de um processo, mesmo que caiba na janela de contexto dos tokens. Já tem agora alguns desses LLMs que aceitam 1 bilhão de tokens, é como se aceitasse 1 milhão de palavras de entrada, ele se perde. Às vezes, quando você conhece o texto, você fala, olha, procura tal e tal coisa dentro do texto, vê o que é que tem sobre isso, e é difícil ainda, tem esses limites. Então, hoje, voltando para a analogia do assistente, é um assistente muito poderoso, mas que você precisa orientar e dar tarefas bem quebradas para ele. Tá? Não dá para dar uma responsabilidade muito grande, muito ampla para esse assistente. Se a gente quiser algo muito sofisticado, não retorna bem, tem que conduzir. Olha, primeiro isso, primeiro analisa isso, depois, olha, eu pesquisei aqui jurisprudência e encontrei essas decisões, aí entrega isso lá na janela, na conversa, no chat, daí sim ele começa a fazer um bom uso disso, aí pega o trecho que já foi escrito, cola num documento adicional, vai fazer o próximo trecho e vai checando o que é que tem, o que é que não tem, se potencialmente teve alguma coisa inventada, esse tipo de coisa. Então, tem técnicas desse tipo, isso é parte da grade do curso também, como utilizar bem, mas assim, é completamente dependente hoje, tá, do profissional, do advogado aqui, falando do advogado, para que saia algum resultado bom. Acredito sim que vai ficar mais sofisticada e que, à medida que empresas, inclusive como a nossa, se especializem em nichos específicos, que a gente vai ajudar nisso. Mas no design atual da tecnologia ainda é difícil ver a tecnologia ficando independente, mesmo para essas tarefas para as quais ela já é boa, sabe, como a gente está falando aqui. Então, nesse sentido, assim, volto para a analogia, é um assistente potente, ele vai ficar cada vez mais potente, mas ainda é difícil ver o horizonte onde ganha uma independência e vira um advogado autônomo, principalmente se a gente falar de estratégias, de tática no direito, e aí, para além da parte humana, de conexão humana, que é vital. Não dá para fazer direito, não dá para regular a vida das pessoas sem levar em consideração o sentimento das pessoas. Isso aí está num horizonte ainda mais distante. Eu acho que assim, a máquina nunca vai poder sentir, né, como a gente sente, e o direito é feito em cima dos nossos sentimentos também. De forma bem leiga, Ronaldo, Rafa, porque normalmente quando as pessoas vêm me perguntar, em especial quando eu estou conversando com pessoas que não são da área de tecnologia e estão com esse medo, né, eu conto para elas o seguinte, poxa, imagine na década de 90, quando muito do trabalho ainda era feito com a máquina de escrever, igual o Dr. Leonardo comentou aqui. A analogia é perfeita. Tiveram pessoas que já trabalhavam naquele momento com a máquina de escrever quando surgiu o pacote Office. E o Word provavelmente é uma das principais ferramentas que está presente na vida de todas as pessoas que trabalham com direito hoje. Mas imagina na década de 90, quando o Word surgiu, as pessoas que de alguma forma tiveram resistência para começar a usar a ferramenta ou resistência para aprender. Muito provavelmente elas perderam competitividade no mercado de trabalho porque elas lutaram contra o aprendizado da ferramenta. E isso não é que o Word substituiu nenhuma pessoa do direito, mas ele fez com que aquelas pessoas que aprenderam a ferramenta fossem mais produtivas, fossem mais modernas, conseguiram trabalhar melhor. E tem um paralelo muito grande entre o Word e a inteligência artificial do ponto de vista de ferramenta de trabalho. Então, encarar com curiosidade, encarar com vontade de aprender, encarar com algo que vai poder te ajudar a fazer um trabalho melhor, é o primeiro passo para conseguir vencer o desconhecido e, consequentemente, se preparar para um lugar melhor amanhã. Então, acho que assim, é sempre uma forma que eu gosto de ilustrar. Faz sentido? Faz todo sentido. Enquanto eu te ouço aqui, várias ideias vêm na cabeça, né? Então, isso que você falou, Matheus, é muito importante, porque às vezes a gente acha que a gente vai ser deixado para trás por causa da inteligência artificial.
e esse pensamento é incorreto. Tá? O maior teórico da comunicação e das mídias da história, que era o Marshall McLuhan, ele falava o seguinte: as novas mídias incluem as mídias antigas. Então, o Word, ele incluiu a máquina de escrever. Eu sei até porque eu comecei na máquina de escrever. Eu fiz o famoso curso de datilografia. Eu acho que muita gente aí deve ter o diploma de datilografia aí. Não tem? Eu tenho. Você está revelando sua idade, hein, Ronaldo? E aí, pessoal, acabou a máquina de escrever, mas a habilidade de datilografar que eu aprendi naquela máquina mecânica difícil mudou a minha vida. Eu datilografo no computador hoje muito rápido. O tempo que eu economizei, a minha produtividade, ela é assombrosa por causa da minha formação na datilografia. Talvez seja um dos diplomas mais úteis que eu tenha tirado na minha vida. Tá? Nunca tinha feito essa reflexão. Obrigado. Então, é a mesma coisa. Quando surgiu o cinema incluiu o teatro, incluiu a literatura. A inteligência artificial vai incluir todas as habilidades que a gente acumulou até agora. Se você é especialmente bom numa determinada habilidade, pode ter certeza que ela continua incluída na inteligência artificial que a gente vai aplicar hoje. Então, não deixem ninguém fazer você se sentir ultrapassado pela inteligência artificial. Essa visão ela é incorreta. Tá? As habilidades que a gente tem no mundo, elas são carregadas e incorporadas por essa nova mídia. Então, esse ponto que você falou para mim é fundamental. Tá? Então, vamos cultivar as nossas habilidades que a gente adquiriu ao longo das nossas vidas, porque elas vão continuar sendo extremamente úteis também nesse contexto da inteligência artificial. Eu vou pegar o gancho de Ronaldo aqui. Porque uma coisa que eu percebo que é diferente com a tecnologia de IA generativa, das tecnologias que normalmente a gente está acostumado a ver, é que ela é muito mais inclusiva. Ela traz muita inclusão em relação ao computador. Tá? Até aqui, a gente meio que tinha que falar a língua do computador. Tá certo? Então, se você quisesse dar um comando para o computador, ou pedir para ele executar algo, você tinha que saber linhas de programação. Se você quiser fazer uma busca no Google, você tinha que fazer um exercício que é trivial assim hoje, mas é difícil para quem pega pela primeira vez, que é transformar o seu pensamento em palavras-chave, porque o buscador não lida bem com palavras-chave. Essa tecnologia não. Ela é a mais inclusiva de todas. Na verdade, ela retira as principais barreiras para se interagir com a computação, com o computador, e para dar comandos para o computador. O que eu acho que ela vai fazer, inclusive, é habilitar todos nós que não somos desenvolvedores e programadores a poder fazer os nossos próprios programas, que são os tais dos agentes de IA. E, sob nossa instrução, a gente vai dizer exatamente, olha, para esse tipo de causa, a minha linha é essa aqui, eu primeiro faço isso, depois eu faço isso, depois eu pesquiso assim, olha se tem isso e isso, produz uma peça assim, revisa assim, assim, assado. Esse conhecimento é o que cada um tem de único, mas a gente tem a dificuldade de transmitir isso para o computador, porque a gente depende de um programador e saber linguagem de programação. A IA generativa, ela quebra essa barreira. Então, eu acho isso extremamente inclusivo, e eu nunca vi uma tecnologia com tão baixa barreira de adoção, porque é simplesmente conversar, como você falou, e capitalizar nas nossas próprias habilidades. E é isso, mas a gente continua fazendo diferença. Aquilo que você estava falando, Ronaldo. De fato, quem tem uma boa capacidade de articulação, quem sabe expor bem suas ideias, quem trabalha um raciocínio bem e coloca isso como um comando para a máquina, isso funciona melhor. Realmente a resposta volta muito melhor. Tá? Então, você continua tendo as suas habilidades únicas, a sua forma única de se diferenciar, só que agora você não depende mais de um programador para fazer coisas únicas que só você tem num computador. Então, eu acho que assim, é um fenômeno de inclusão na computação, em onde a gente tem mais acesso a ferramentas de computação e consegue, com isso, se potencializar muito mais do que antes. Tá? Só te interrompendo, Matheus, desculpa.
essa questão, Rafa, da acessibilidade é muito importante, tá? Porque a inteligência artificial, ela permite que você fale com ela por voz. As versões mais novas do ChatGPT, inclusive a versão gratuita, ele tem um comando de voz que você conversa como se fosse uma pessoa, você pode ir dando instruções. E você pode, inclusive, em vez de ditar os textos, né? Até nas versões mais novas do Word, tem lá a possibilidade de você ditar os textos. Aí eu me lembro, né, do folclore jurídico, por exemplo, Pontes de Miranda, né, que tem uma obra muito volumosa. Conta a lenda, reza a lenda, que ele não escreveu a obra dele, ele ditava a obra dele. Exatamente, e tinha assistentes que então ficavam anotando, e, ditando a obra, ele escreveu lá 30 volumes, e com grande coesão mental, né, raciocínio lógico, tudo ali útil e importante até hoje. Então, hoje, Pontes de Miranda fez aquilo porque ele tinha condições, inclusive financeiras, para ter uma bateria ali de assistentes que ouviam ele, ficavam assim, anotando o que ele falava e etc. Hoje, você não precisa de ter essa bateria. Você pode usar a inteligência artificial, inclusive para coisas muito básicas, como ditar ou interagir com ela por meio da voz. Isso que o Rafa falou também é muito importante. Sem ser programador ou sem ter habilidades específicas, você pode acessar habilidades de áreas específicas. Então, por exemplo, muitas vezes o advogado precisa entender de contabilidade. Eu me lembro, por exemplo, no 5º ano da faculdade, eu tinha uma disciplina de contabilidade. Eu não gostava daquela disciplina, porque eu era muito ruim de matemática. Então, diferente do Matheus, que é muito bom de matemática, esse não é o meu forte. Eu até sou bom de física, mas física até hoje, para o direito, não me serviu para nada. Mas, para a contabilidade, ela é muito útil para o campo do direito, né? Então, se você usar uma inteligência artificial, ela é ótima para ler balanços, interpretar balanços financeiros, fazer balanço, fazer planilhas. Então, são habilidades que, antes, você precisava investir um tempo enorme para adquirir aquela habilidade num nível técnico suficiente. Hoje, eu, junto com uma ferramenta de inteligência artificial, posso ter uma fluência em contabilidade de forma prática e elevar a minha prática do direito. Isso vale para várias outras habilidades especializadas, tá, pessoal? Eu estou citando a contabilidade, mas todas elas hoje se tornam mais acessíveis porque você tem ao seu lado uma ferramenta que te permite articular áreas do conhecimento que não são necessariamente as suas. Então, isso eu acho excelente. É uma ferramenta, como o Rafa falou, de democratização, de oportunidade e de acessibilidade, tá? 2 comentários aqui rápidos. O primeiro é muito do que a gente falou aqui agora sobre como conversar com a inteligência artificial, dar os comandos. No curso, vocês vão conseguir aprender técnicas de prompt, que é muito desse tipo de ensino, desse tipo de habilidade sobre como dar comandos para a inteligência artificial te voltar aquilo que você precisa. Claro que de forma introdutória, como todo curso, mas já é um primeiro passo, então não deixem de conferir, tá bom? E a segunda coisa, Ronaldo, que me mandaram aqui, das pessoas que estão participando, é que a gente pode depois fazer um segundo curso sobre como se manter jovem. Porque se você aprendeu e fez curso de datilografia, as pessoas querem entender como que você faz para manter essa aparência jovial, tá bom? Esse eu não tenho muito como ajudar não, viu, Matheus? Daqui a pouco vou ter que postar o meu diploma para provar para o pessoal. Muito bom. Mas bem, vamos dar sequência aqui para o nosso papo. Vamos falar agora um pouquinho dos desafios. E aí queria começar contigo, Rafa. Na sua visão, o que você vê como principais desafios para a adoção de inteligência artificial? E aí são desafios, pode ficar à vontade para falar em todas as perspectivas que você entenda que seja relevante. Bom, assim, pegando um pouco do gancho do que eu falei antes,
eu acho que é abraçar mesmo, é se dar a chance, se colocar, dar o primeiro passo. Porque não é complicado assim. Conversar com o ChatGPT, as técnicas de prompt, elas são muito também técnicas que funcionariam de uma pessoa querendo se comunicar com outra. São técnicas de clareza, né, de como, né, desenhar, articular melhor algo, comandos, instruções, contextos, etc. Então, sinceramente, eu acho que não é um passo tão complicado assim, é mais uma questão da gente se disponibilizar, tirar o tempo e partir. E daí vem, o curso é um ótimo começo. A partir daí, sempre você vai conectando com novas possibilidades e tirar aquele tempinho, né? O tempinho de estudo diário, como para qualquer coisa que a gente quer fazer e dar um passo à frente, a gente tem que continuar ali progredindo, né? Então, eu não vejo absolutamente grandes barreiras, ao contrário, eu vejo que essa ferramenta, para mim, ela tem a menor barreira de adoção que eu já vi de novas ferramentas de tamanho impacto. Posso mencionar outro ponto? Eu falei que uma das tarefas que a inteligência artificial faz bem é pesquisar, né? A outra coisa que a inteligência artificial faz muito bem é nos ajudar a estudar, tá? Ela é uma ferramenta muito poderosa para o ensino e para o estudo. Sempre que tem alguma coisa que eu não sei, hoje eu vou na inteligência artificial e troco uma ideia com a inteligência artificial sobre aquele tema. Esses dias eu estava precisando saber sobre consumo de eletricidade de microchips, né? Aí eu precisava entender quanto que valia 7,3 terawatts-hora de eletricidade, entendeu? É uma coisa que é meio difícil de calcular, certo? Aí eu fui lá na inteligência artificial, conversando com ela, entendi que isso aí custava mais ou menos $1 bilhão em valor de eletricidade, tá? Então, são coisas assim que, se você não domina, né, por exemplo, eu não sou formado em engenharia elétrica, eu preciso saber e trocar ideia com a inteligência artificial, me permitiu entender essas questões. E a outra coisa que a inteligência artificial vai ajudar muito, pessoal, é no ensino do direito, tá? A gente tem visto, o Brasil é o campeão mundial de faculdades de direito, a gente sabe disso, a gente forma uma quantidade muito grande, né, de novos profissionais todos os anos, e o ensino do direito, como, aliás, qualquer ensino, inclusive ensino médio e de outras profissões, pode se beneficiar enormemente da inteligência artificial, tá? Para isso, a gente precisa, primeiro, envolver os professores e professoras. Não existe o uso de nenhuma ferramenta pedagógica bem-sucedido que não envolva e coloque o professor e a professora em primeiro lugar, tá? Então, é preciso ter um programa pedagógico para o uso. Pensado nisso, eu acho que depois existe a possibilidade de experimentação. Por exemplo, eu tenho visto várias universidades que estão proibindo o uso de inteligência artificial na realização de trabalhos e no cotidiano acadêmico. Na minha prática como professor, eu decidi fazer o contrário. No último curso que eu lecionei agora, em vez de proibir o uso da inteligência artificial, eu tornei obrigatório que o trabalho final do curso fosse entregue por meio de uma inteligência artificial. Era obrigatório. Se o aluno escrevesse o trabalho à mão, na máquina de escrever ou no Word, ele era reprovado, tá? Então, era obrigado a fazer o trabalho usando a inteligência artificial. Aí você vai falar, mas, Ronaldo, e aí como é que você avaliou o aluno? Ele tinha que entregar o trabalho e ele tinha que entregar as instruções que ele entrou na inteligência artificial para que o trabalho fosse escrito, os chamados prompts. Então, eu avaliei, não foi o trabalho final, foi o percurso que o aluno fez para que o trabalho final se configurasse. E aí, como é que eu dei a nota? Os alunos que tiveram um uso mais sofisticado da ferramenta, esses que souberam questionar as respostas, refinar o que vinha de primeira mão para ficar melhor, usava ferramenta de pesquisas, eventualmente puxava uma ou outra ferramenta ali para ajudar na confecção do trabalho. Então, quem teve um uso mais sofisticado
por consequência, produziu um trabalho melhor e ganhou uma nota melhor. Então, no ambiente do ensino do direito, eu acho que a gente tem, acho que muita gente aqui deve ser professor e professora, deve estar envolvido, né, no ensino do direito. É muito importante a gente iniciar um processo de experimentação mesmo, para ver como é que essa ferramenta pode ajudar a ensinar e formar as novas gerações de praticantes do direito. Tá? Então, isso também eu acho que é importante. Muito obrigado. E, Ronaldo, tanto em função do trabalho que o ITS desenvolve, tem algum desafio de cunho mais cultural, ético, que você acha que é relevante da gente comentar, que é uma coisa que o pessoal pergunta muito? Antes mesmo, uma colega estava dando uma palestra aqui sobre gestão de crise e comentou sobre cuidados que deveriam ser. O que na sua visão, assim, de forma rápida, e depois, Rafa, na sua também, você acha que é relevante de ressaltar? Porque a gente sabe que é uma preocupação que os advogados, os escritórios, as empresas, os departamentos jurídicos têm, né? Matheus, isso também é super importante. Como toda ferramenta, você tem que ter cautelas, né, no uso. Primeira cautela, tá? Não colocar dados pessoais na inteligência artificial. Então, não coloque o número do seu CPF, o nome dos seus clientes, não faça assim, fulano de tal, brasileiro, solteiro, casado, CPF, residente. Não coloquem esse tipo de informação na inteligência artificial, porque esses dados, muitas vezes, podem ser usados para treinar o modelo e depois aparecer em um outro lugar que você nem imagina. Tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado também ao fazer isso. E isso nos leva a uma outra consequência. Por exemplo, os escritórios de advocacia, né? Ou qualquer empresa, tá, pessoal? Não é só escritório de advocacia, não. A inteligência artificial, ela vai acabar entrando no ambiente de trabalho, seja pela porta da frente, seja pela porta dos fundos. O que eu quero dizer com isso? Ou ela vai entrar de uma forma planejada, com um programa de adoção muito bem pensado, com as cautelas muito claras, regras de uso, etc., ou ela vai entrar de forma completamente acidental, desorganizada, sem nenhuma cautela específica. Então, por exemplo, eu tenho visto empresas que estão também proibindo o uso de inteligência artificial. O que acontece? Eu vejo vários funcionários que pedem licença no meio de uma reunião para ir no banheiro usar o ChatGPT. Então, em vez de usar oficial, porque a empresa não permite, ele pega o celular dele e aí, nesse uso desorganizado, pode estar colocando informações privilegiadas, segredos industriais, dados pessoais de clientes da empresa, que são práticas indesejáveis, que não deveriam estar acontecendo. Então, é melhor você planejar o uso pela porta da frente, com um programa muito bem pensado, de regras de uso, educando e ajudando as pessoas a pensarem sobre isso, do que deixar a coisa acontecer meio que de forma aleatória, acidental, e os riscos que isso implica. Mas a primeira dica é não colocar dado pessoal quando estiver quer fazer uma petição usando inteligência artificial, sem problemas, mas coloque lá, em vez do nome da pessoa, fulano, Beltrano, Caio, Tício, cada um vai escolher um jeito de colocar, tá? Então, coloque isso, aí depois você vai, revisa e coloca os dados pessoais, tá? Rafa. Cabe enfatizar o ponto de ser sempre muito crítico com o resultado do que a IA entrega, né? Então, às vezes, dali pode estar saindo um plágio que você não sabe. Você pode estar plagiando alguém, se você pegar aquele texto e, digamos, publicar como seu, ela trouxe e não fez necessariamente a referência. Então, você pode incorrer numa situação dessa. Assim como pode inventar, né, fatos, inventar coisas que não ocorreram, as tais das alucinações que se fala. Então, tem que ser muito crítico. O que é isso? Eu considero bom, como no seu caso, se o aluno faz um bom trabalho com a IA, ele tem que ter sido crítico. Do contrário, você encontrar esse tipo de erro também. Mas no final, acho que a barra sobe, né? Você vai exigir trabalhos muito melhores se forem feitos com esse apoio.
Então, eu acho que esse é um ponto de grande atenção do que Ronaldo comentou. Concordo também. Tem uma opção lá, por exemplo, no ChatGPT, de você incluir ou não incluir o seu histórico na base de treinamento deles. Então, uma dica pode ser essa também, de desabilitar. Não necessariamente a gente consegue confiar 100% ainda nessas opções, mas estão vindo aí, né, empresas que têm o cuidado, sim, então que aplicam com o cuidado de não dividir a sua informação. Então, por exemplo, empresas que organizam bases de conhecimento internas de outras empresas, chamando a API da OpenAI ou outra qualquer, né, desses LLMs, elas se preocupam e trazem isso como proposta de valor. Olha, aqui a gente tem assim, 100% de garantia, sempre difícil, mas de que seus dados não vão entrar nos dados de treinamento da ferramenta. Então, esses cuidados realmente valem. Eu acho que é possível utilizar, do contrário, né, a gente não estaria vendo grandes empresas adotando LLMs para fazer organização interna de suas bases de conhecimento, informação, né, que é sujeita a segredos comerciais e estratégica e tudo mais, mas tem que ser feito realmente com todo o cuidado, prestando atenção, olhando para essas coisas e confiando no provedor da solução, no sentido de que, olha, realmente esse provedor eu confio de que ele está tomando os cuidados para que minha informação não esteja sujeita a entrar no set de treinamento da ferramenta como um todo. E no fim do dia, gente, muito importante entender que tudo isso que o Ronaldo e que o Rafael trouxem sobre cuidados e sobre desafios não é diferente do que a gente já vê no dia a dia do nosso trabalho. Quando a gente, por exemplo, recebe uma peça, recebe um documento, é razoável revisar. Não seria diferente no uso de uma ferramenta de inteligência artificial. Quando a gente está trabalhando com dados, em especial dados pessoais, sempre o comportamento esperado é ter cuidado. Então, também não seria diferente ter esse cuidado quando a gente está usando esse tipo de ferramenta. Então, o segredo é, para tudo aquilo que a gente já tem como prática profissional adequada, adotar a prática profissional adequada para essas ferramentas também, que boa parte da dor de cabeça pode ser prevenida. Matheus, eu só acho que a crítica tem que ser redobrada e a gente tem que ter uma atenção ativa a isso, porque o negócio sai de uma forma muito convincente, né? Sai muito bem articulado. Você olha aquilo ali e fala, não, isso com certeza sabe o que está dizendo, né? Mas muitas vezes não. Então, assim, a gente tem que estar com essa atenção, porque parece muito bom. E a inteligência artificial, lembrando, pessoal, ela erra, tá? E ela erra bonito, e erra com certeza, assim, com grande convicção. Sabe aquele erro convicto? Então, é esse que é o problema, que ela não erra assim, acho que é isso e tal, que você já fica meio desconfiado. Ela fala, não, é isso, e fala de forma assim, grandiosa. E você fala, caramba, deve ser isso, né? Só que, então, se não era, deve ser. Então, isso também precisa tomar muito cuidado. Ao longo da evolução dos modelos, né, que está sendo muito rápido, essa taxa de erro tem caído, né? Isso é importante da gente mencionar. Um ano atrás, errava muito mais do que erra hoje. Alguns modelos continuam errando. Teve um caso agora de um desses grandes modelos, alguém perguntou para ele assim, como fazer para impedir que o queijo transborde da pizza? E ele falou, muito simples, só você adicionar um pouco de cola na massa do queijo que ele não vai transbordar. Verdade, certo? Só que você pode intoxicar a pessoa que for comer a pizza, certo? Então, assim, a gente precisa ter esses cuidados, porque erra. Está caindo a taxa de erro, mas ainda erra. E por isso que a parte de busca é muito importante, né? Porque você colocar a inteligência artificial para buscar para você, depois você poder conferir o link, né? Entender ali as fontes primárias que estão sendo usadas, etc. Isso, bom, o advogado já tem que fazer sempre, né? Às vezes a gente tem que fazer isso com o estagiário, com a estagiária. Às vezes o estagiário erra mais que o GPT, só lembrando, né? Então, isso é fundamental também da gente sempre fazer.
Então, trate a sua inteligência artificial como você trata um bom estagiário, uma boa estagiária, com o olho aberto e o outro fechado, entendeu? Importante. Ô, Ronaldo, eu recebi uma outra dica aqui para ver como que o modelo tá, se ele está assertivo ou não, se já está mais bem treinado. A dica é subir uma foto do Ronaldo Lemos e perguntar a idade. Sabe? Porque normalmente os modelos menos treinados estão dando 32, 33 anos assim. Então, fica a dica aí, tá, gente? Pô, Matheus, quero viver nesse modelo. Onde é que passa o endereço dele para mim, por favor? Gente, de forma descontraída aqui, a gente está caminhando para o final. Eu queria agora, começando contigo, Rafa, e perguntar um pouco sobre dicas. Imagino que todo mundo que está nos assistindo, e mais uma vez, muito obrigado aí para todas as pessoas que estão aqui e para todas as milhares de pessoas que estão nos assistindo online. Mas fiquem atentos aqui, porque ainda tem esse finalzinho e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o curso. Mas as dicas. Quais dicas que, na sua visão, as pessoas podem ter para que, não só através dos conhecimentos do curso, elas possam começar a usufruir desse tipo de ferramenta, desse tipo de tecnologia no dia a dia? Me repetindo um pouco, se força um pouquinho a utilizar, sabe? Então, eu comecei usando esporadicamente, hoje eu estou usando quase todos os dias, sabe? Qualquer dúvida que venha à cabeça, eu acho muito mais fácil do que ir ao Google e ficar lendo os resultados que aparecem lá. Se forem conceitos mais gerais, conceitos mais batidos ou mais discutidos. Então, às vezes eu estou lendo um livro ou um artigo, ou estou lendo algo em inglês, eu não entendi especificamente uma parte, eu pego o trecho, copio lá, é fenomenal a forma como me ajuda a interpretar texto, porque às vezes tem um conceito, tem uma palavra num sentido diferente que você nunca viu, ele já esclarece, se você pedir para explicar. Então, eu acho que assim, coloca no dia a dia, faz o experimento, paga a assinatura do GPT-4, porque realmente é melhor, tá? Faz a diferença, não custa tanto assim, e coloca isso no dia a dia, lembra, sabe? Se força um pouquinho a adoção, e daí a coisa flui. Eu diria que isso, e claro, mas o curso é muito legal, e acho que para o direito especificamente vai fazer uma boa diferença, é um grande primeiro passo, mas para mim só vai. Obrigado, Rafa. Ronaldo? Matheus, o que o Rafa falou é exatamente isso, pessoal. O melhor jeito de aprender, primeiro, é fazendo o nosso curso, claro. Segundo, e tão importante quanto, é usando a ferramenta, tá? Então, esses dias, por exemplo, eu instalei o aplicativo de inteligência artificial no celular do meu pai e no celular da minha mãe. Muito interessante, porque cada um vai descobrindo os seus usos, né? Então, por exemplo, meu pai, ele gostaria de ler livros em inglês. Aí ele pega a ferramenta, tira uma foto da página do livro em inglês e a inteligência artificial lê aquela página para ele em voz alta em português. Então, essas habilidades, cada pessoa vai descobrir as utilidades que ela tem individuais, entendeu? Então, baixar a ferramenta e começar a usar, eu acho que é o principal caminho, porque aí você intuitivamente vai entendendo o que ela faz bem, o que ela não faz, quais são as limitações que ela tem ou não. E é importante também não usar, na medida do que for possível, só um modelo. É importante entender as capacidades e diferenças entre eles. Então, por exemplo, o GPT, né, que é hoje o mais popular, o GPT gratuito hoje, ele é quase tão bom quanto o pago, tá? Ele tá excelente, você usa ele com voz, ele tem capacidades excelentes. Mas use também o Anthropic, que é concorrente e faz outras coisas bem. Use também Perplexity.ai, Perplexity.ai, aliás, Perplexity.ai, também muito útil, porque organiza a informação, um outro paradigma. Use o Llama 3.1, que é da Meta, e em outros países já está até embarcado no WhatsApp. Mais cedo ou mais tarde, imagino que vai acontecer no Brasil. No Brasil a gente não tem ainda, porque a ANPD deu uma liminar
que impede, né, pelo menos por enquanto, de integrar a ferramenta no WhatsApp brasileiro. Mas quem mora nos Estados Unidos, na Europa e em outros países já tem acesso e você vai ter ali uma inteligência artificial no seu WhatsApp. Então, não ficar adstrito a um só modelo. E os modelos têm diferentes capacidades. Por exemplo, tem modelo que é especializado em gerar imagens. Então, você precisa fazer uma apresentação de PowerPoint, você usa o modelo de imagem. Estão saindo os modelos agora que são capazes de fazer vídeos, né? Também outra forma de comunicação contemporânea muito útil. Pode ser útil também na narrativa do advogado, na construção do caso, né? Que a gente muitas vezes vai contar uma história, esse tipo de ferramenta é muito importante. Então, os modelos eles vão se especializando e se pluralizando. Usar um já está bom, tá, pessoal? Não estou exigindo todo mundo de usar 10 modelos, não. Mas o que eu quero dizer é assim, mantenham-se curiosos e mantenham-se em busca de experimentação, tá? Não tem nada de difícil no uso desses modelos. A mesma habilidade que você tem para usar esses modelos é a habilidade que a gente tem de conversar com uma pessoa. Então, veja e tente entender as limitações e capacidades dessas diferentes ferramentas, e eu tenho certeza que vai ajudar não só na prática da advocacia, mas também no desempenho, né, de tarefas no dia a dia, ganhar tempo, se organizar, estudar, aprender, né? Quer coisa melhor do que aprender o tempo todo, né? Por isso que eu, particularmente, gosto e uso muito das inteligências artificiais, porque é uma fonte de aprendizado inesgotável. E, por fim, só dar um recado, não se contente também só com a resposta da IA. O Rafa falou aqui, porque eu prefiro hoje buscar na inteligência artificial do que buscar no Google. Esse é o caminho que a gente está seguindo. A maioria das pessoas, daqui a pouco, vai buscar mais na inteligência artificial do que num buscador tradicional. E talvez até haja uma fusão entre uma coisa e a outra. Tá? O problema é que, quando a gente busca num buscador aberto, né, como é o caso do Google, do Bing, do DuckDuckGo e outros, cada pergunta tem infinitas respostas, né? Então, você pergunta lá para o Google, receita de lasanha. Vai aparecer, talvez, 10 milhões de links, né, que falam sobre aquilo. Então, você tem uma infinidade de possibilidades. O meu medo, pessoal, é que, com a inteligência artificial, você pedir receita de lasanha, você vai obter uma resposta. Entendeu? Ele vai ter lido todas as receitas de lasanha por aí e vai te produzir uma única receita. Tá? Isso me preocupa, porque a gente estaria, nesse caso, trocando infinito por um. E aí eu me preocupo como é que a gente mantém a diversidade, como é que a gente mantém a imponderabilidade, como é que a gente mantém os acidentes, como é que a gente mantém os acasos, né? E para você manter o acaso vivo, você precisa do infinito. O 1, ele provavelmente não te gera tanto acaso quanto o infinito é capaz de gerar. Então, isso me preocupa. Eu acho que assim, é uma ferramenta muito poderosa, mas vamos todos trabalhar para cultivar a ideia de tecnodiversidade e cultivar o infinito, né? Não nos deixemos também satisfazer por uma resposta. Vamos sempre ter essa possibilidade também de buscar infinitas respostas para perguntas. Nenhuma pergunta tem só uma resposta, tá? Toda pergunta tem respostas múltiplas. E a gente precisa cultivar isso. Então, eu tenho medo, sabe, também disso, de um mundo em que a AI sabichona como ela fique dando respostas definitivas para perguntas que, na verdade, têm infinitas possibilidades de como a gente lidar com elas. Então, é tudo muito bom, muito importante, mas vamos cultivar também essa pluralidade. Muito bem. Nós vamos caminhar agora para o encerramento. Eu queria convidar o Rafa para fazer suas considerações finais, depois Ronaldo te convidar para fazer as considerações finais,
e, na sequência, eu vou repassar algumas instruções para as pessoas sobre como que elas vão ter acesso ao curso e, para aquelas que ainda não se matricularam, como que elas vão fazer para se matricular. Combinado? Rafa, por favor. Também não, só passar um recado de que essa tecnologia veio também, eu acho que como toda grande tecnologia, muito superestimada no impacto de curto prazo e até subestimada no impacto de longo prazo, né? Então, ela não é esse bicho todo ainda que se fala nesse momento. Então, ela vai progredir. Eu acho que a gente tem tempo de ir acompanhando e se adaptando, até por essa baixa barreira de adoção que a gente comentou. Agora, vale demais abraçar isso, porque, sim, no longo prazo, a coisa é muito poderosa e vai trazer impactos muito significativos. Então, acho que a dica é essa mesmo. Vamos acompanhar, mas dá tempo. Não tem grandes... No big deal aqui. Ronaldo. Não, Matheus, é isso. É agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui conosco no auditório. Super obrigado, pessoal. Agradecer ao pessoal que está online com a gente. Estamos com 2.500 pessoas até agora ainda. E o pessoal debatendo aqui muito impressionante, assim, o debate, cada coisa que a gente está falando aqui está sendo repercutida nos comentários aqui da nossa live. Então, eu quero encerrar convidando todo mundo a participar do curso, tá? Vai ser um prazer imenso continuar essa conversa com vocês ao longo do nosso curso. Eu tenho aulas programadas ainda para serem dadas no curso, né, Matheus? E também o pessoal do ITS preparou material muito bacana para todo mundo aqui, para a gente dar continuidade. O pessoal da Tribe também, o pessoal da Jus Brasil também está com material espetacular. Então, eu queria fazer das minhas considerações finais um convite, que é o convite para dar continuidade a essa conversa ao longo do curso. E, se gostarem ou gostaram do que viram hoje, contem para os amigos, contem para os conhecidos, contem para os colegas, porque esse curso é isso, foi na base do boca a boca, não teve anúncio, não teve imprensa, não teve impulsionamento de post, foi no boca a boca que a gente fez esse curso acontecer. Então, a gente conta com vocês. Se tiver gostado, tá? Se não tiver gostado, fiquem em segredo mesmo, não conta para ninguém, mas se tiver gostado, compartilha com os amigos e com as amigas, para a gente ter bastante gente participando desse debate, que é isso que importa, tá, pessoal? Inteligência artificial, quanto mais gente participar do debate, da discussão, mais a gente vai construir um futuro promissor para essa tecnologia de forma, inclusive, responsável. Tá? Então, muito obrigado. Bom, pessoal, eu queria primeiro agradecer as 2.500 pessoas que seguiram com a gente de forma constante no YouTube da OAB. Mas também tem outras 1.000 pessoas que seguiram com a gente de forma constante no YouTube da Jus Brasil. Caramba. Então, nós estamos falando de 3.500 pessoas que seguiram constante conosco durante uma sexta-feira, final de tarde. Então, concorrendo com a Olimpíada. Tem disputa de medalha agora. Concorrendo com a Olimpíada. Mas, para todas essas pessoas, vocês deram o primeiro passo, que é o mais importante, né? A busca pelo conhecimento, de qualquer natureza que ele seja, é sempre o primeiro passo para a evolução. Então, estão todas as pessoas de parabéns e continuem agora através do curso que a gente preparou com muito carinho. Queria agradecer mais uma vez ao OAB São Paulo, que foi a grande articuladora para compor com a Tribe, com a Jus Brasil e com o ITS essa formação. Eu gostaria de agradecer, Rafa, mais uma vez a Jus Brasil, por ter dado todo o apoio de conhecimento para que a gente pudesse fazer. Ronaldo, mais uma vez, ao ITS, mais uma vez a toda a minha equipe da Tribe, muito obrigado por a gente ter feito isso. Para todas as pessoas que estão aqui, obrigado por terem vindo e obrigado porque agora vão ter que enfrentar o trânsito de São Paulo num dia chuvoso às 17h30. Então, prometo não me delongar. Mas vamos lá, gente. Para as pessoas que já fizeram a pré-matrícula, vocês vão receber, através do e-mail que vocês fizeram a pré-matrícula, todas as informações necessárias para que vocês possam fazer o curso, tá bom? Para vocês que estão nos assistindo e ainda não fizeram a pré-matrícula, podem ficar tranquilos e tranquilas.
tanto através das redes sociais da Tribe, quanto através das redes sociais do ITS, da OAB e da JUS Brasil, vocês vão ver informações ao longo de todos os próximos dias para poderem ir até a página e fazer a matrícula. E se também quiserem ir direto ao site da Tribe, vocês vão conseguir fazer a matrícula dentro do curso, mais uma vez, IA generativa aplicada ao direito. Tá bom? Lembrando, esse encontro que a gente teve aqui vai estar disponível para que vocês possam assistir novamente, e além dele, teremos mais 4 horas aproximadas de conteúdo, não só teórico, mas prático também, para que vocês possam dar os primeiros passos para evoluir dentro desse aprendizado, dentro dessas ferramentas e dentro desse contexto de inteligência artificial. Mais uma vez, muito obrigado a todas e a todos, uma boa noite, um bom final de semana e agradeço a participação. Nosso muito obrigado ao Ronaldo, Matheus, Rafael, brilhante. Pessoal, vou pedir uma gentileza, que vocês permaneçam só mais 2 minutinhos para fazermos uma foto bem legal dessa aula inaugural, de todas as pessoas que estão aqui conosco no auditório da UAB São Paulo. Vou pedir aos nossos aqui facilitadores, especialistas. Pessoal, quem puder também, fique em pé. Vocês podem ficar aqui encostadinhos na mesa, olhando para cá. Isso. Boa. Quer que eu faça ou você quer fazer selfie mesmo?